Hoje, o Sul em Rotas segue avançando por mais um capítulo desta viagem rumo à capital paranaense, Curitiba. Nos episódios anteriores, deixamos o Vale do Itajaí para trás, seguimos pela BR-470 até o litoral catarinense e percorremos a BR-101 entre Navegantes e Araquari, acompanhando de perto uma das regiões que mais crescem em Santa Catarina. Agora retomamos a viagem a partir de Joinville, a maior cidade catarinense e um dos principais polos industriais do sul do Brasil. Seguiremos pela BR-101 no sentido norte, percorrendo um trecho marcado por importantes conexões logísticas, áreas de preservação ambiental e pela aproximação gradual da divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Ao longo do caminho, também teremos a oportunidade de observar como esta rodovia acompanha uma região estratégica para a economia do sul do país, conectando centros urbanos, áreas industriais, portos e corredores de transporte que movimentam diariamente milhares de pessoas e mercadorias. Antes de seguirmos viagem, vale lembrar que Santa Catarina possui características bastante distintas entre suas diferentes regiões. No oeste está um dos maiores polos agroindustriais do Brasil. O Planalto é conhecido pela pecuária e pelos campos de altitude. No sul, ganham destaque a indústria cerâmica e a forte influência da imigração italiana. O leste concentra a capital, o turismo e importantes centros de serviços. Já no Vale do Itajaí destacam-se a tecnologia e a indústria têxtil. E no norte catarinense predominam a indústria e a logística. Embora possua um território relativamente pequeno, Santa Catarina reúne características econômicas, culturais e geográficas bastante diversas, formando uma das economias mais dinâmicas do país. Eu sou Denise e ao meu lado, no comando sobre 4 rodas, está o Brito. E o nosso convite de hoje é simples. Acomode-se, aproveite a paisagem e venha viajar conosco por mais este capítulo pelas estradas que conectam o sul do Brasil. Atenção, radar fixo, velocidade 80.
Enquanto avançamos pela BR-101, como pudemos perceber, cruzamos os limites de Joinville, município que concentra a maior população de Santa Catarina e desempenha um papel fundamental na economia da região sul. Muito antes da fundação da cidade, essa região já era ocupada por grupos humanos há cerca de 8.000 anos. Os vestígios dessa ocupação permanecem preservados em importantes sítios arqueológicos espalhados pelo litoral norte catarinense, especialmente nos famosos sambaquis, monumentos construídos por povos ancestrais a partir do acúmulo de conchas e utilizados para sepultamentos e rituais. Atualmente, o município abriga um dos mais importantes acervos arqueológicos do Brasil, contando com dezenas de sítios catalogados na região. Alguns desses sambaquis continuam sendo estudados até hoje, revelando importantes informações sobre os primeiros habitantes dessa parte do litoral brasileiro. Grande parte dessa história pode ser conhecida no Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville, que preserva milhares de peças de valor histórico e científico. Séculos depois, diferentes grupos indígenas ocuparam essas mesmas terras, formando parte da rica diversidade cultural existente antes da chegada dos colonizadores europeus. Por volta de 1800, famílias luso-brasileiras e pessoas negras escravizadas abriram as primeiras áreas de cultivo e estabeleceram os primeiros núcleos de ocupação permanente na região. Mas o destino dessa cidade mudaria em 1849. As terras que hoje compõem o município faziam parte do dote de casamento da princesa Francisca Carolina, irmã de Dom Pedro II, com François Ferdinand Philippe de Orleans, membro da família real francesa e detentor do título de Príncipe de Joinville. Posteriormente, parte dessas terras foi negociada com a Sociedade Colonizadora de Hamburgo, dando início ao projeto que resultaria na criação da colônia Dona Francisca. Curiosamente, o título de Príncipe de Joinville fazia referência à cidade de Joinville, localizada na França. Atenção, radar fixo, velocidade 100. E foi justamente dessa ligação histórica entre o Brasil e a monarquia francesa que surgiu o nome da cidade catarinense que conhecemos hoje. A partir de 1851, milhares de imigrantes europeus, principalmente alemães e suíços, começaram a chegar à nova colônia. Os primeiros anos foram marcados por enormes desafios: mata fechada, áreas alagadiças, doenças tropicais e dificuldades de adaptação, que fizeram parte da rotina daqueles pioneiros. Com o passar do tempo, porém, a colônia prosperou. Noruegueses, italianos, franceses e outros grupos ajudaram a construir uma sociedade cada vez mais diversificada, impulsionando atividades agrícolas, engenhos de erva mate, moinhos e pequenas indústrias. Esse crescimento acompanhou a evolução da antiga colônia Dona Francisca até sua elevação à categoria de cidade em 1877. A chegada da ferrovia, da energia elétrica e de novas tecnologias acelerou o desenvolvimento urbano e econômico de Joinville. A cidade passou a integrar de forma ainda mais intensa os principais fluxos comerciais do sul do Brasil. Mas nem todos os períodos da história local, porém, foram marcadas pelo progresso. Durante a campanha de nacionalização promovida pelo governo Vargas a partir de 1938, o uso da língua alemã e italiana foi proibido e muitos descendentes de imigrantes enfrentaram perseguições e restrições culturais. A grande transformação econômica viria após a Segunda Guerra Mundial. Entre as décadas de 1950 e 1980, Joinville consolidou-se como um dos principais polos industriais do país,
com forte presença dos setores metal-mecânico, têxtil e de transformação. Foi neste período que a cidade recebeu o apelido de Manchester Catarinense, uma referência à cidade inglesa considerada o berço da Revolução Industrial. O intenso crescimento econômico atraiu milhares de pessoas vindas de diferentes regiões do Brasil, contribuindo para a formação da metrópole dinâmica que conhecemos atualmente. Hoje, a cidade possui mais de 650 mil joinvilenses e uma densidade demográfica próxima de 546 habitantes por quilômetro quadrado, reunindo a maior população entre todos os municípios catarinenses. Atenção, radar fixo, velocidade 100.
essa vocação internacional que vimos na história de Joinville também permanece presente nos dias atuais através das cidades irmãs mantidas pelo município. Ao longo das últimas décadas, a cidade estabeleceu relações de cooperação com localidades da Europa, América do Norte e Ásia, fortalecendo intercâmbios culturais, educacionais, tecnológicos e institucionais. Entre elas estão municípios da Alemanha, França, Suíça, Eslováquia, Estados Unidos, China e, mais recentemente, Lucca, na Itália. Mais do que uma formalidade diplomática, essas parcerias ajudam a ampliar as conexões internacionais da cidade e reforçam laços construídos ao longo de sua própria história de imigração e integração com diferentes culturas. Estamos cruzando agora o rio Pirabeiraba, um nome bastante conhecido para quem viaja conosco pelo sul do Brasil. Foi justamente nessa região que percorremos recentemente a Estrada Bonita, uma das rotas mais tradicionais do interior de Joinville. Se você ainda não assistiu a este episódio, fica a sugestão. É uma oportunidade de conhecer uma face completamente diferente da cidade que estamos atravessando hoje pela BR-101. Entre o movimento intenso da BR-101, os acessos logísticos, o crescimento urbano acelerado de Joinville
e as paisagens que acompanham o litoral norte catarinense, seguimos conhecendo um pouco mais das estradas que ajudam a conectar cidades, pessoas e regiões inteiras do sul do Brasil. Hoje pudemos ver como o asfalto moderno corta terras que guardam memórias milenares, desde os povos dos sambaquis até o vigor da nossa Manchester catarinense. Na continuidade desta viagem, o Sul em Rotas encontrará a divisa entre Santa Catarina e Paraná, subindo a imponente Serra do Mar em Guaratuba, rumo à capital paranaense. E se esse tipo de viagem também faz sentido para você, fica o convite. Continue viajando conosco pelos caminhos, paisagens e cenários do sul do Brasil, sempre através do nosso olhar. Gratidão por estar aqui em mais um episódio. Fique bem, fique com Deus e lembre-se, assim como as rodovias seguem vencendo distâncias e as cidades se transformam ao longo dos séculos, a vida também nos mostra que o nosso próprio caminho é feito de camadas de história. Cada jornada carrega marcas do passado, força do presente e a promessa de novos horizontes logo adiante. Nos veremos no próximo episódio. Até breve!